Muito bem, pessoal. Vamos continuar com nossa aula de cálculo 1. Vamos entrar agora ao último capítulo desta disciplina, integrais, ou cálculo integral também, né? Denomina-se integrais ou cálculo integral. Vamos começar com um problema, né, importante, né, que nos vai permitir, né, ou vai servir como uma motivação de por que a gente precisa trabalhar com integrais, né? Por que a gente precisa estudar integrais. Ok, então o problema que vou apresentar aqui é o problema da área. Tá certo? Então é um problema geométrico. Então vamos supor que nós temos né, esta função, né, y igual a f de x, e, né, cujo gráfico é esta curva azul, e aqui está os eixos, né, o eixo x e o eixo y. Ok, então esta curva delimita, né, o espaço, é dizer, que divide esse espaço em duas porções, né, aquela porção que está acima e aquela porção que está embaixo dessa curva, tá? E imagina que a gente quer determinar a área delimitada por essa curva que esteja e que essa área da região, né, delimitada por esta curva, e que esta região esteja né, para baixo dessa curva, né, então abaixo. Mas por baixo, vamos supor que esteja delimitada pelo eixo x, tá certo? Então estamos falando de toda esta região, né, toda esta região. Então nós queremos saber a área, porém ainda mais específico, queremos saber a área delimitada, né, a partir do x valendo a e que termine em x valendo b, tá? Aqui o x vale a, tá certo? E aqui o x vale b. Então a região que nós temos seria esta região que vou marcar rapidamente aqui, né? Seria esta região, tá? Essa seria a região de que estou falando. Delimitado superiormente pela curva, né, que é gráfico desta função, por baixo o eixo x, pelo lado esquerdo seria esta linha pontilhada, tá certo? É dizer, que seria uma reta, na verdade, né? Uma reta. E essa reta tem sua equação, que seria x igual a a, tá? É uma reta vertical que corta o eixo x em a, x igual a, né? Em todos esses pontos sobre a reta, sobre esta reta, né, a abscissa vale a, tá certo? E da mesma forma, agora, pelo lado direito, esta região estaria delimitada por este segmento, né, que é parte dessa reta, que seria x igual a b, tá? É uma reta vertical também, que corta o eixo x em b, tá? Então, essas são as equações de retas verticais, né? Um que passa em A e outro que passa por B, tá? Então essas retas verticais delimitam pelos lados, tá? Por baixo pelo eixo x e por cima pela curva, tá? Do que é gráfico da função. Então nós queremos saber a área dessa região que eu marquei, ok? Muito bem. Então como nós podemos resolver esse problema? É justamente o problema da área, né, que estou falando para vocês, tá? Aqui x igual a. Muito bem. Então nós queremos saber essa área, a área dessa região. Vamos colocar igual.
E claro, e isto não é um trabalho fácil de resolver, pelo menos com as ferramentas que nós conhecemos do ensino médio, porque no ensino médio aprendemos a área, calcular a área de triângulos, né, por exemplo, né, de triângulos, né, que era, vamos imaginar que a base seja B e a altura seja H, então a área, se for um triângulo, era a base pela altura dividido por 2, né? Isso a gente sabia do ensino médio, a área, né, desta região. Ok? Se fosse um retângulo, também a gente sabia, né? Do ensino médio, que vamos dizer que a largura seja A e o comprimento seja B. Então a área desse retângulo, tá? A área desse retângulo seria a largura pelo comprimento, nada mais, né? Não precisa dividir por 2, dividimos 2 por quando é triângulo. Enfim, então a gente sabia essas né, calcular a área dessas figuras geométricas, né? Ou se fosse uma circunferência, também a gente sabia, um disco, né, de raio A, vamos dizer. Então a área, essa área, a medida, né, dessa região, né, a extensão dessa região, era π e raio ao quadrado. Também não sabíamos isso do ensino médio, tá? Então eram essas coisas, mas essas fórmulas, pelo menos inicialmente, assim como está, não nos permitiria resolver esse problema da área. Por quê? Porque esta região aqui não se parece nem um retângulo, não se parece a um triângulo e nem se parece a um círculo, tá? Tem uma outra forma. Claro, por lados, olha, esse lado é reto, aqui também é reto, esse lado é reto, mas essa daqui não é, infelizmente. Então não é um retângulo. Muito bem. Então esse problema que vamos resolver aqui usando integral, tá certo? Mas eu vou começar resolvendo esse problema, tá? Como foi resolvido antigamente, né? Da primeira vez que se abordou esse problema, né? Qual foi a ideia inicial e como que nasce a ideia de integral nessa parte, tá? Então eu vou apagar essa região, tá? Isso que eu preenchi somente porque eu preciso fazer alguns desenhos aqui, tá? Então você já sabe qual a área que nós precisamos calcular, tá? Então é essa parte aqui. Muito bem, aqui eu errei, né? Aqui é x igual a b. Muito bem. Então, como eu sei calcular a área de triângulos e retângulos e círculos, eu vou tentar dividir esta região, tá, em formas conhecidas. Vamos dizer que estas são formas conhecidas, tá? Que sejam fáceis, cuja área sejam fáceis de calcular, tá? Então eu vou fazer a escolha de dividir em retângulos, tá? Essa é a minha ideia original. E isso que justamente os primeiros matemáticos, tá? O Newton, na verdade, pensou, né? Que foi o primeiro, Newton com Leibniz, outro matemático também, pensaram em resolver esse problema, tá? Então, como a gente sabe como calcular a área de um retângulo, então o que vamos fazer é tentar construir retângulos nessa região. E para isso vamos fazer o seguinte: eu vou subdividir. Olha, eu tenho um intervalo aqui de AB, né? Esse é o intervalo, né, que seria a base, né, dessa região, a base. Então essa base eu vou dividir inicialmente aqui em quatro subintervalos, tá? Subintervalos, tá? Dividimos em 4 subintervalos. Eu poderia dividir em mais ou menos, tá? Aqui eu estou
né? Dividindo em 4, tá? Para começar, tá certo? Então eu vou dividir e aqui eu vou traçar uma linha vertical também, tá? Uma linha vertical até a curva. E aqui mesma coisa, até a curva. Tá certo? Até a curva. Muito bem, aqui mesma coisa, até a curva. Muito bem. Então significa que eu dividi esta região em pequenas faixas. Essas faixas, olha, esse aqui podemos chamar de faixa 1. Eu vou chamar de S1, tá? S1. S1 seria, vamos dizer, a área desta faixa. E esta seria S2, tá? Essa faixa, olha, mas por cima ainda continua a curva, né? E aqui seria S3 e S4. Ia dividir em 4 faixas. Tá certo? Mas, porém, cada faixa já se aproxima um pouco a um retângulo, né? Tá certo? Se aproxima um pouco a um retângulo. Não tanto, mas olha, por exemplo, aqui essa aqui está em uma curva, né? Mas essa aqui, nessa parte, olha, não, já se aproxima, olha, essa parte parece reta, né? Aqui também nem tanto, mas essa aqui já se aproxima a um retângulo, tá? Então significa que estou indo em bom caminho, né? Muito bem. Então tenho essas 4 faixas. Então a área dessa região inicial, né, de toda, seria simplesmente a soma das áreas dessas faixas. Seria esta área, S1, tá? Eu vou escrever aqui, S1, mais S2, mais S3, mais S4 ainda. Tá certo? Tá? Então, dessa forma, eu poderia calcular a área dessa região, tá? Mas, porém, ainda, como você notou, algumas faixas têm sua, né, seu limite superior, vamos dizer, né? Essa parte superior curva. Então, vamos fazer uma aproximação. Aqui começamos a fazer aproximações. Então, eu vou apagar isso somente para poder fazer alguns desenhos, né? C1. Muito bem. Então eu vou pegar, olha, cada faixa, né? Tem cada subintervalo, olha, esse aqui é o primeiro subintervalo, tá? É o primeiro subintervalo, tá? E subintervalo. Esse seria o segundo subintervalo, tá? Esse é o terceiro e esse seria o quarto, tá? Para que você entenda, estou escrevendo aqui, tá? Primeiro subintervalo, segundo, terceiro, quarto. Então eu vou pegar vamos pegar qual subintervalo? Eu vou pegar o segundo subintervalo aqui. Eu vou pegar bem no meio um ponto, né? Um valor de x no meio, tá? E esse eu vou chamar de x2. Na verdade, eu poderia fazer isso em todos os subintervalos. Aqui, por exemplo, o primeiro subintervalo no meio, tá? Assim, esse ponto é o meio, tá? Desse subintervalo, x1. E aqui, mesma coisa, x2, aqui já seria x3, né? E aqui x4. Observe muito bem o subíndice, tá? x1, esse subíndice eu uso para dizer que né? O ponto meio do primeiro subintervalo. x2, que seria o ponto meio do segundo subintervalo. Então, esses subíndices né, indicam, nos dá informação do subintervalo, né? E aqui, esse subíndice também, né? S1 significa né, a primeira faixa, né? Esse 3 indica a terceira faixa. Muito bem. Agora que eu escolhi esses pontos meios, eu vou fazer o seguinte. Eu vou levantar novamente uma vertical a partir daqui. E, claro, uma vertical. Eu vou parar onde né, se intercepta com a curva. Tá? Essa altura você sabe quanto vale.
essa altura, quanto vale, né? Você pode ir pensando quanto vale. E aqui, o que vou fazer é o seguinte, é que exatamente nesse ponto, eu vou traçar uma linha horizontal. Aqui, mas que passe por esse ponto. Então, uma horizontal aí. Horizontal. Muito bem. Tá? E eu vou fazer a mesma coisa aqui. Também levanto uma vertical. Vertical. Tá? Até a curva. E depois, novamente, nesse intercepto, eu vou traçar uma linha vertical. E este daqui eu vou prolongar de modo que se intercepte. Qual é a minha ideia? O que você está notando? Que eu vou construindo retângulos. Olha, agora, quando trazer isto, né, essa linha horizontal, ou esse segmento horizontal, eu já tenho um retângulo. E aqui também tenho um retângulo. Tá? Posso fazer a mesma coisa aqui. Posso fazer a mesma coisa aqui. Então, novamente, aqui traz uma horizontal. E completo aqui. Prolongo essa linha aqui. Né? E tenho outro retângulo. Faço a mesma coisa aqui. E traço uma horizontal. E tenho outro retângulo. Então, tenho quantos retângulos, tá? Esta daqui não não separa retângulos, tá? É dizer, o retângulo tem que estar dentro de um subintervalo completo. Como subintervalo tudo isto, então isto aqui representa somente um retângulo. Esta linha é somente para indicar que é o ponto meio, tá? Tá certo? Então eu tenho 1, 2, 3 e 4 retângulos. Tá certo? Então, esses 4 retângulos, tá certo? Vão aproximar a esta região. Ou este retângulo, primeiro retângulo, tá certo? Esse primeiro retângulo, eu vou marcar aqui. Esse primeiro retângulo vai aproximar ou vai representar a essa primeira faixa, que tinha essa parte curva, mas só que eu vou aproximar por esse retângulo que está aqui, tá certo? Então agora eu vou calcular a área desse retângulo, né? Então, como vai existir um erro, né? Porque olha, quando construir esse retângulo eu estou perdendo informação, por exemplo, aqui, né? Olha, essa pequena área, não estou considerando, e essa pequena área, ou na verdade estou considerando demais, né? Porque a faixa terminava aqui, nessa curva sul. Mas quando considero o retângulo, estou considerando ainda esta área que eu marquei. E nesse segundo retângulo, mesma coisa, olha. Esse daqui eu estou perdendo, não estou considerando esta parte. Mas estou considerando demais isto. Estou considerando demais, né? O que não havia na faixa original, mas agora estou considerando. Aqui mesma coisa, olha, esse aqui estou considerando, não, aqui não estou considerando nada, estou perdendo na verdade, mas aqui eu estou considerando demais. E assim, né, vamos marcar de vermelho que eu estou perdendo, né, aqui eu estou perdendo, aqui também estou perdendo, e aqui também estou perdendo, e aqui estou considerando demais, né, aqui, essa parte, olha, porque essa curva sul passa um pouco baixo dessa linha, né, que eu desenhei aqui, né, a linha rosa. Tá, então olha, essas marcas, né, essas regiões sombreadas que eu, né, coloquei aqui, são justamente as imperfeições, é dizer que os retângulos não representam tão bem, né, a essas faixas. Tá certo? É dizer, isso vai provocar um erro. Porém, é uma forma aproximada de calcular essa área, né? Uma forma aproximada de resolver o problema da área. Então, agora sim eu vou escrever assim: área. Como eu sei que não vai ser exato, então eu vou escrever esse símbolo de igualdade, porém meio curvo, assim. Este significa aproximado em matemática, tá?
Toda vez que você quiser dizer que uma expressão é aproximadamente igual à outra, né? Aproximada, você pode usar isso em vez de esse. E quando você usa isso, significa que é exato. Exato. Isto era exato. Dizer que a área da região que nós queríamos era exatamente a soma das áreas das faixas. Isso sim era verdade, era exato. Mas agora, estamos dizendo que eu vou aproximar as faixas por esses retângulos. Tá? E agora a área desse retângulo já não vou chamar de C1, senão vou chamar de A1, para poder diferenciar. Então o primeiro retângulo vai ter área A1, o segundo retângulo vai ser área 2, o terceiro retângulo seria área 3 e o quarto retângulo vai ser área 4. Tá certo? E você já sabe por que eu fiz isso de construir retângulo, né? Porque justamente eu sei calcular a área de um retângulo. Tá certo? Muito bem. Muito bem. O que eu preciso agora, então, para calcular a área de cada um desses retângulos? Por exemplo, quero saber área 1. Né? Imagina que queremos saber área 1. O que eu preciso? Preciso saber a largura. Esse aqui A, né? Vamos colocar melhor assim. A largura. E depois preciso saber o comprimento. Né? Preciso saber essas duas informações. Para poder multiplicar, já se teria a área, né? Que seria a largura e pelo comprimento. Tá? Muito bem. Olha, então vamos nos concentrar nesse primeiro. Olha, a largura seria este daqui, que eu vou marcar. Este daqui seria. Tá? E eu vou supor que todos têm a mesma largura. Todos têm a mesma largura. Então, tudo isto quanto vale? Tudo isto quanto vale? Esta largura quanto vale? Este vale B menos A. Tá? A largura de toda essa região, desde esse ponto, se a gente pegar uma trena de aqui e medir até aqui, a medida vai dar B menos A. Tá? B menos A. Por quê? Porque B seria tudo isto. Tudo isto. Tá? Desde a origem até aqui seria o B, né? Você sabe. E o A seria este. Então, para você ter somente essa parte, o que você faria? Coloca todo o V, né? Que seria tudo isso, e depois retira isto. Por isso que menos A, menos essa parte. Tá? Então, essa seria a largura, mas não é a largura ainda do retângulo, senão é a largura da região. Tá? A largura da região é B menos A. Isso é importante que você saiba. Então, a essa largura que eu vou dividir em quanto? Eu vou dividir em 4 subintervalos. A essa largura. Então, a largura de cada subintervalo agora ainda, eu vou fazer o seguinte aqui. São muitas informações que nós temos aqui. Então, a largura... Tá, e vamos... fazer descer isso aqui. Tudo bem. Então, a largura vai ser B menos A. Tá? Eu expliquei por quê. A largura da região. Agora quero a largura do subintervalo. É decir, do retângulo. Somente isso. Como seria? Eu vou denotar, por enquanto, como eu não sei, como ΔX. Tá? Como ΔX. Como calculamos esse ΔX? Esse ΔX, e esse aqui também deveria ser ΔX. Este daqui também teria que ser ΔX, e esse aqui também teria que ser ΔX, olha, tá? ΔX isso, esse também e esse também. Quantos ΔX tenho? Tenho 4 ΔX. Então, olha, teria, né, ΔX mais ΔX 4 vezes. Então, na verdade, seria assim, né? 4 ΔX. Se eu somo esses 4 ΔX, o que vou obter? Eu vou obter a largura da faixa. Ou da largura da região, né? De toda esta região. Então, quanto vale B menos A? Então, significa que ΔX é igual a B menos A. Esse 4 passa ao outro lado a dividir. Seria isso. A fórmula de determinar a largura
da faixa, tá certo? Então vamos escrever aqui a largura da faixa. A largura da faixa. Então seria ΔX. E como se calcula? B menos A sobre 4. Tá certo? Lembrem que esse número A e esse número B devem ser dados. Pode ser, por exemplo, este aqui poderia ser 1 e esse B poderia ser 5, por exemplo. Poderia ser, ok? Esses vão ser números. Então, quando você vai restar, vai dar, por exemplo, aqui 5 menos 1 vai dar 4. 4 entre 4, então 1. Então, ΔX vai ser 1. Essa largura vai ser 1. 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui e 1 aqui. Tá certo? Tá? Esse, né, para se você quiser saber com número, né? Então seria assim. Mas em geral, vamos deixar B e, né, essa parte e esse A. Muito bem. Então já sabemos como calcular essa largura. Tá? Lembrem que esse aqui é o número, esse número de subintervalos, tá? Número de subintervalos. Subintervalos. Eu vou anotar isso, porque isso vai ser importante para poder generalizar. Tá, já nós temos a largura, né, que é ΔX. Tá? Então aqui já vai ΔX pelo menos, né, nesse retângulo. O que nós precisamos? Comprimento. Comprimento. Então comprimento seria tudo isto. É justamente o que eu falei para você aqui, ir pensando, né? Esta altura, essa, né, o tamanho desse segmento, justamente, esse seria o comprimento do retângulo. Tudo isso. Quanto vale? Isso vale justamente o valor da função em x1, por exemplo. Esse aqui. Tá? Vamos escrever este daqui. Este comprimento vale f de x1. E este daqui vale f de x2, porque seria o valor da função em x2. E esse a função em x3. E esse a função em x4. Tá certo? Então, vamos lá, vamos calcular a área 1. Começar com a área 1. Tá? Usando esta fórmula que a gente sabia do ensino médio. Quanto vale a largura? ΔX. A largura deste retângulo, ΔX. Vezes quanto vale o comprimento, já falei, fx1, o valor da função em x1, nesse ponto meio. Muito bem, da mesma forma eu poderia calcular A2, a área, né, do retângulo 2 agora. Então seria ΔX vezes a função em x2. E mesma forma a área 3 seria ΔX, que a largura é a mesma, tá? Estamos aqui, né? Tá? Estamos aqui, a largura é a mesma, tá? E a altura seria fx3. Apagamos isso daqui. Nós usamos e apagamos. Agora a área 4, mesma coisa. ΔX vezes fx4. Muito bem. Então agora a gente vai substituir estas informações aqui. Então nossa área será aproximadamente, área 1 é este, ΔX vezes fx1 mais ΔX vezes fx2, tá? Mais, eu vou colocar aqui ΔX fx3, tá? Estou substituindo estas informações aqui, mais ΔX vezes fx3, ou 4, fx4, porque seria do retângulo 4, desse retângulo último. Tá certo? Então eu tenho. Dessa forma eu poderia resolver, porque você sabe calcular o valor da função em um ponto dado. ΔX, como calcula? Está aqui. É fácil, né? O único problema agora está como calcular este x1. Como calcular x2, porque a gente vai precisar saber, né? Para poder saber a função, quanto vale.
e poder multiplicar com ΔX em cada caso. Aqui tenho 4 termos, né? Preciso somar. Então, como calculamos esse caso, né? Eu vou apagar isso daqui, acho que a gente não vai precisar mais. E eu vou então dar uma fórmula para x1. x1, por exemplo, seria, como se calculamos x1? Olha, x1 está à direita de A. Então, para começar, vamos imaginar que estamos já em A. Então, coloco A. E mais quanto eu preciso andar para a direita? Disse, quanto mais preciso somar? Né? Somar significa andar para a direita. Preciso andar, se eu andar ΔX, já estaria aqui. Mas não preciso andar ΔX, eu preciso andar a metade, porque esse ponto é na metade, então preciso andar ΔX sobre 2. Se fosse x2, o que eu preciso fazer? Quanto preciso andar? Aqui, até aqui seria ΔX, né? Então ΔX, já estou aqui. E depois eu preciso andar mais a metade, então ΔX meios, seria assim. Se eu somar esse ΔX, que eu tenho inteiro, 1, é como se fosse 1, esse aqui é um inteiro, e esse é a metade de ΔX, esse é mais 1 meio. 1 mais 1 meio, 3 meios. Então aqui vai dar 3 meios, se eu somar isso, de ΔX. Ok? Muito bem. E da mesma forma, x3, como calculo x3? Né? Como calculamos o x3? Seria então A mais, você pode ver, olha, vai dar 1, já 1 ΔX, né? 2 ΔX e a mais a metade, né? Então vai dar 2 ΔX mais ΔX meios. Quando você somar isso aqui vai dar 5 meios ΔX. E da mesma forma, x4, como seria? Vai dar A, você pode verificar isso, 7 meios ΔX. Como eu poderia generalizar uma fórmula para isso? Como poderia determinar? Imagina que eu vou generalizar, dizer que este 1, ou este subíndices, eu vou representar por uma letra, onde essa letra poderia ser 1, poderia ser 2, poderia ser 3, poderia ser 4 nesse caso. Então, se é 1, né, começa em A sempre, A. Se é 1, aqui vai ser, seria 2, eu vou colocar melhor a forma diretamente assim. A fórmula vai ser isso, pessoal. Eu vou colocar diretamente a fórmula, para a gente já ganhar tempo. Olha, e você vai ver que esta fórmula funciona. Por quê? Aqui falta um meio. Tá? Meio. Ou esse meio ainda posso colocar aqui, na verdade. Tá bom aí. Aqui, meio. Então, por exemplo, olha. Quando I vale 1, esse estamos falando de x1. Se eu substituir aqui 1, então vai ficar, olha, 2 vezes 1, 2. 2 menos 1, 1. E com esse meio, o meio, ΔX, justamente teria isso. Agora 2. Vou substituir aqui 2. Então aqui vai ser 2. Aqui A. Aqui seria 2 vezes 2, 4. Né? Aqui é multiplicação, né? Se aqui é 2, 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. 3 menos ΔX. Já tenho isso. Você pode verificar com 3. Olha, se for 3, 6. Menos 1, 5. Se for 4, 4 vezes 2, 8 menos 1, 7. Então esta fórmula generaliza, tá? Este daqui seria a forma geral. Generaliza todas essas fórmulas que eu escrevi antes para cada x1, para cada xi, né? x1, x2, x3 para esse. Então eu simplesmente escreveria isso, tá? Esta seria a fórmula para calcular qualquer xi. Basta indicar o i, né? Se quero o primeiro, então o i, né, vai ser 1. Se quero o segundo, vai ser 2. Por isso que aqui vou dizer que i pode assumir valor 1, pode assumir valor 2 e pode assumir valor 4.
Muito bem, então com isso está resolvido. Tá? Então, olha, esse problema da área a gente resolve dessa forma. Simples, né? Porém, existe um problema que isto aqui é aproximado e em matemática a gente não pode, pelo menos, nossa intenção é não trabalhar com valores aproximados. Né? A gente quer um valor exato. Como evitar esse erro que nós estamos cometendo aqui? O que Newton indica é que para poder resolver esse problema de que esta soma não seja aproximado, é fazer a máxima um número maior de divisões possíveis. É decir, não ficar com 4, senão, por exemplo, fazer 10 e depois 100. E cada vez que a gente aumentar esse número de subintervalos, a gente vai encontrando um resultado mais perfeito, tá? É dizer que esta soma, né? Esta soma da área dos retangulinhos, que já não vai ser 4, né? Se aqui for 100, já vamos ter 100 retangulinhos. Então aqui já vai ter, já não vou ter simplesmente 4, né? 4 somando, eu vou ter 100 somando, né? Porque cada retangulinho vai ter, né, sua área, né? Então eu vou ter 100 retangulinhos, 100 áreas. Então eu vou somar ela, né? Vai dar mais trabalho, claro, né? Porém, essa soma já vai dar um valor mais exato. E ainda mais, se eu considerar, por exemplo, já 10 milhões, por exemplo. 10 milhões de subintervalos, vamos dizer. De milhões, eu acho que com 6 zeros, né? Isso, aqui 1000, isso. Esse seria 10 milhões de subintervalos. Então eu vou ter 10 milhões de quadradinhos, retangulinhos aqui. Vai estar bem fininho, né? Para caber 10 mil retangulinhos aqui, tem que ser bem fininho, né? Tá certo? Praticamente uma linha, cada retangulinho. Então, nesse caso, a aproximação já se vai transformar em uma igualdade. Né? Eu vou somar 10 milhões, né, de áreas, né, de retangulinhos. Claro, isso vai dar um trabalho, né? O computador poderia fazer isso com muita facilidade. E existem métodos, né, programas que faz isso para calcular essa área e justamente resolver esse problema, né? Isso com certeza a gente vai ver, né? Ou vocês vão ver em cálculo numérico, tá? E a essência é essa que eu estou mostrando para vocês, ok? Muito bem, então vamos ao que importa. Então aqui o que importa é o seguinte: para, né, esse valor é aproximado, né? Como falei para vocês, para um n pequeno, tá? Eu vou simplesmente, em vez de colocar um número, eu vou colocar um n, tá? N subintervalos, tá certo? Tá? Porque é importante generalizar. Então a largura da faixa já não vai ser b menos a entre 4, já vai ser entre n, porque n é o número dos subintervalos, né? Então aqui tem que isso. E aqui, em vez de ir até 4, então já não vou ter somente 4 subintervalos, eu vou ter n, então aqui vai até n. E aqui a soma já não vai somente a 4, então irá mais, e o último será, né, delta x, né, a área do último, do enésimo retangulinho, né, enésima, que indicamos xn, tá? Então será assim. Muito bem. Então, para que esse resultado seja exato, precisamos fazer o quê? Precisamos fazer n seja muito grande. O que significa isso em matemática? Fazer infinito. Tá certo? Infinito. Precisamos fazer. Tá? Mas para fazer isso, né, melhor, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou apresentar uma anotação para vocês. A anotação de somatória, né? Senão a gente não vai poder trabalhar com certo conforto aqui. Somatória. Não sei se vocês já viram isso no ensino médio, tá? Somatória. O símbolo da somatória
É isso. É um sigma, né? Sigma é uma letra grega, sigma. Sigma maiúscula. Tá certo? E para que serve? Serve para representar somas de vários termos, como você está vendo aqui. Soma, né? Olha, primeiro termo, tá? Primeiro termo, primeiro, né? O segundo, o terceiro, o quarto, né? E o quinto, e esse aqui enésimo. Enésimo, né? Então, quando você tem, e são várias, né? Vários somandos, nesse caso, e cada termo tem uma forma parecida. Por exemplo, o primeiro e o quarto, vamos dizer, por exemplo, vamos comparar. O que tem em comum? Eles são bem parecidos. Tem delta x, aqui também tem delta x. Tem f, tem função f, parênteses. A única coisa que muda é aqui é 1 e aqui é 4. Somente um número. Né? Um caráter mínimo que muda, né? Mas são bem parecidos. Mesma coisa aqui. O único que muda é aqui 2. Né? Aqui 3. O terceiro termo é 3. E quarto aqui é 4. O enésimo aqui o n. Então, quando aparece isso em um somando, então é importante, podemos representar por esse símbolo de somatório. Se a todo isto eu vou escrever de uma forma bem mais compacta tudo isso que está aqui. Então, olha, este símbolo significa soma, tá? Então indica, vou somar termos que tenham esta forma, delta x multiplicado por uma, né, pelo valor da função em um valor de x. Aqui ainda deixo um espaço, né, porque o primeiro termo vai ser com 1, simplesmente deixo um quadradinho, e depois vai ser 2 e assim, né? Então não está definido ainda, não sei qual vou colocar. Tá certo? E quantos termos tem isto? Vai ter n nesse caso, n termos, né? Ou n somandos. Então, e este então vai ir mudando, esses, né, subíndice que aparece aqui, vai mudando, porque primeiro é 1, depois vai ser 2, depois vai ser 3. Então, eu vou colocar como variável isso. Como variável, né? Então, aqui, coloco como variável i. Tá? Então, aqui está dizendo, olha, vou somar termos dessa forma, tá certo? Em que esse subíndice, né? Esse numerinho vai ir variando. Desde que número? Desde 1, né? Justamente 1, até que? Até n. Isso n último coloco aqui em cima. Este é o início e este é o final. É dizer que o i vai variar de 1 até n, mas i vai assumir somente valores inteiros, tá? Entre 1 e n. É dizer que o primeiro valor vai ser de i, né? Vai ser 1, justamente. Então eu vou ter, se i valer 1, este termo vai ser justamente este daqui. Vai representar isso. E quando i vale 2, depois de i valer 1, vai valer 2. Então, aqui vai ser 2. Então, já tenho isto daqui. Tá? E quando i vale 3, eu vou ter isto. Quando i vale 4, eu vou ter isso. E assim, né? E o último valor de i vai ser n. Então, se eu substituir aqui n, eu vou ter isto. Tá certo? Então, este símbolo que você está vendo representa tudo isso de uma forma mais compacta, tá? É equivalente a isso, tá? Muito bem, então vou apagar isto daqui e vou substituir simplesmente por isto, tá? Vou substituir por esta expressão que você está vendo, mas representa tudo que eu escrevi anteriormente e acabei de apagar. Muito bem, é isso. Ok, então, como falei para vocês, para que esse resultado, essa soma, tá, seja ou tenda a ser exato, o que precisamos fazer, aqui precisamos fazer é que n tenda a infinito,
tá certo? Então, nesse caso, a área já vai... Esse resultado já vai ser exato. Então, o que precisamos é fazer o seguinte. Calcular o valor limite disto. Se calcular o limite, tá, dessa somatória, desta expressão. Estou escrevendo tudo igualzinho. Delta x, tá? Quando n tende a infinito, tá certo? Aqui vou colocar mais infinito, né? Tá? Poder colocar mais infinito, porque tem que ser positivo, claro, né? O número, né? Mais infinito. Tá? Então, o valor desse limite, que seria a área dessa região, a área exata, já não teria esses erros que eu coloquei aqui. Por quê? Porque as divisões que a gente vai fazer vai ser com um número extremamente grande. O número de subintegral vai ser grande. Praticamente cada quadradinho já vai ser simplesmente uma linha. Uma linha. Então não vai ter nenhum erro nesse caso. Tá? Então isso. Né? Então precisamos calcular o limite de uma somatória. E isso não é um problema fácil de resolver. Infelizmente, né? Fazer dessa forma, tá? Pelo menos calcular esse limite não é fácil, tá? Mas calcular essa somatória, esta somatória que está aqui, para um certo valor, por exemplo, 20, isso sim é fácil. Você pode fazer usando sua calculadora, pode, né? Para um valor baixo. Para um valor, por exemplo, como já falei, 10 mil ou 10 milhões, você pode fazer isso não, claro, usando calculadora. Você pode fazer isso usando um computador, poderia fazer, tá? Pode fazer. Mas o computador que não pode fazer isso, calcular esse limite, porque aqui está dizendo que não vai ficar em 10 milhões o n, vai ainda mais, tá? Porque isso aqui é um limite, tá? Isso precisamos resolver analiticamente, né? Tá, então isso é um problema difícil. Não é impossível em alguns casos, né? Dá para resolver em alguns casos simples, né? Dependendo dessa função aqui, tá? Mas em geral é difícil, tá? Então nós temos já um método, né? O que importa é que já temos um método para poder encontrar essa área. Continuamos. Eu vou somente mudar aqui, eu vou usar a propriedade comutativa para trocar a ordem aqui desta expressão, tá? E vocês vão ver depois por que eu fiz isso, né? Acho que nos vai ajudar a entender melhor a integral que eu vou apresentar a continuação. Tá certo? Então aqui ficaria também o contrário, tá? Ficaria assim. Tá certo. Muito bem. A este resultado que a gente que chama integral a esse limite. Da mesma forma, você lembra da derivada? A derivada, né, é um limite. A integral também é limite. Só que a derivada era limite de uma razão, né? Era limite, por exemplo, de variação da função dividido pela variação de x quando Δx tendia a zero. Essa era a derivada, né? Era limite de um quociente. Era simples, quociente, né? Mas aqui a integral, né? Não é simplesmente o limite de uma fração, é limite de uma somatória. E essa somatória, né, para resolver somatória, não é um trabalho fácil, tá? Então é isso que chamamos integral definida ainda, definida, tá? Definida da função entre a e b, entre a, né, que justamente, olha, começa em a, o x, né, entre a e b. Isso é importante, tá? Reconhecer. Então, nós temos integral definida da função entre a e b,
definimos como este limite. Apagamos já estas informações que nós temos aqui, tá? E organizamos. Muito bem. Então agora vamos fazer o seguinte, né? Mas antes eu vou comentar, fazer um resumo, né? Então, este limite que acabei, né, de explicar para vocês representaria a área desta região. Melhor, né? Usamos esse aqui para preencher rápido. A área desta região aqui. E calcula de uma forma exata, não é mais aproximado, desde que você faça esse limite, né? Tá? Quando você coloca um n pequeno é aproximado, mas quando você fizer um n muito grande, já se transforma em exato. Muito bem. Esse número, esse aqui vai ser um número, tá? Isso é importante. Esse vai ser um número, né? Tem que ser a área, né? Então a área é um número, né? Esse aqui é um número. É um número. Esse resultado vai ser um número, por exemplo, 4, 5, vai ser um número, tá? Depois de calcular todo esse limite, depois de todo esse trabalho, o que você vai encontrar é um número que representa a área, né, desta região. Muito bem. Esse número vamos simbolizar da seguinte forma, tá? Esse símbolo, olha, esse símbolo de integral, tá? A todo esse limite que a gente vai simbolizar desta forma. É como que quando você aplica limite, essa somatória que você está vendo aqui, esse símbolo se transforma em esse, né, S alongado. É um S alongado, né? S normal assim, né? Mas daqui é um alongado, né? Alongado. Então a gente vai chamar de S alongado. Então esse sigma se transforma em um S alongado. E a função continua, f. E esse xi simplesmente se transforma em x. E esse ΔX se transforma em um diferencial, porque um diferencial é uma variação pequena. Então, se a gente dividir em um número muito grande, o que vai acontecer é que ΔX vai tender a zero, né? Porque o numerador, esse aqui, vai crescer. E este aqui vai ficar constante, por exemplo, né? No exemplo anterior ficava 4, né? Dividido por n. Então, se esse n crescer, por exemplo, se você colocar aqui 10 milhões, esse número vai dar um número bastante pequeno, próximo de zero. Então, a esse número a gente chama de diferencial. Então, esse ΔX se transforma em diferencial de x. Tá? E claro, essa integral se calcula não de qualquer ponto, se calcula desde o valor de x valendo a e vai até o x valendo b. Então representamos a toda essa somatória ou a todo esse limite que você está vendo aqui por esse símbolo. Esse símbolo, né, indica isto daqui, tá? Da mesma forma que você sabia, né, da derivada, né? Olha, a derivada no ponto A, né, era esse limite, né? Ou esse limite que está aqui, né? Vamos imaginar, limite de A mais H menos f de A dividido por H quando H tende a zero, esse limite e a derivada, né? E como nós simbolizamos isso? Simbolizamos simplesmente f' de A, né? Simbolizamos. Esse aqui simboliza todo esse limite. Então, da mesma forma, a todo esse limite a gente simboliza desta forma. Essa é a simbologia, tá? E não esqueça, este símbolo, esse alongado e esse diferencial de x trabalham sempre juntos. Se aparece esse símbolo, necessariamente você precisa também colocar esse símbolo, diferencial de x. E da mesma forma como você olha, se eu colocar simplesmente assim, você entenderia que é uma derivada? Claro que não, porque isso diria simplesmente que o valor da função em a, tá? Então estaria errado. Então, para dizer que é derivada, eu preciso fazer isso. Aí, né? Aí é derivada. Ou também eu poderia escrever também
derivar dessa forma, claro. Também seria, né? Mas se eu colocar simplesmente assim, você entenderia que é uma derivada? Também não. Esse aqui não simboliza uma derivada. Então eu preciso completar isto. Ok? Então, mesma coisa aqui. Se eu não escrever isso, somente escrever assim, isso não significa nada também. Tá? Então ele tem que ter isso. Por isso eu coloquei da mesma cor, tá? Este daqui é como se abrisse um parênteses e este fechasse um parênteses, tá? Então quando você abre um parênteses, necessariamente tem que fechar, não pode deixar aberto, tá? Então é isso. A notação da integral definida neste caso, tá? Definida. Tá? Então este se lê assim: integral definida desta função, que está aqui f de x, tá? Entre a e b. Se lê dessa forma, assim como está escrito aqui. Tá? E este número que está embaixo, né, que colocamos aqui como subíndice desse símbolo, esse alongado, é onde começa. Tá? E esse se denomina como limite inferior. E este daqui, que onde termina, né, essa região, nós chamamos de limite superior, tá? Este daqui não tem nada a ver com este limite nada, né? Simplesmente é para dizer limite inferior onde começa e limite superior onde termina, tá? Não tem nada a ver com limite isso aqui, né? Como nós conhecemos, né? Tá? É simplesmente nome. Tá? Limite inferior, limite superior. Tá? Então até posso colocar entre aspas isso daqui, tá? Não é o limite que você está pensando de calcular limite, nada disso, tá? É simplesmente nome, tá? Ou poderia colocar fronteira superior também, se você preferir, né? Fronteira superior. Talvez fique confuso, né? A gente tem que seguir o que diz o livro. No livro diz limite, tá? Muito bem, é isso. O importante é que você entenda que esse A e esse B delimita a região, tá? É onde começa e esse é onde termina. Muito bem. Então, esse problema de encontrar área, então é um problema, de certa forma, se n é pequeno, né, é fácil, podemos, mas quando a gente quer encontrar o valor exato, é difícil, extremamente difícil, tá? Porque tem que calcular esse limite. E tem poucas pessoas que vão fazer isso, né? Calcular esse limite, e tem poucas funções que aceitam, porque muitas das funções não aceitam porque é extremamente difícil. Porém, esse problema muito difícil pode ser resolvido né, de outra forma. Quem que pensou isso foi Leibniz e Newton, tá? Então é isso que a gente vai chamar de axioma, ou melhor, esse se denomina o teorema fundamental do cálculo. Fundamental do cálculo, tá? E isto se deve, claro, a dois personagens importantes, né? Como falei para vocês, na matemática e na física, Newton, e outro matemático, o Leibniz. Tá? Se não me engano, se escreve assim, né? Um pouco difícil de escrever. Newton a gente já está acostumado, né? Muito bem, esses senhores trabalharam paralelamente, não trabalharam em equipe, nada, cada um, né, fez por seu lado, mas descobriram a mesma coisa, né? Tá certo, né? Uma coincidência, né? Encontraram o mesmo resultado. O quê? Que para encontrar essa área, ou para resolver essa integral, quando falo de integral, estamos falando de encontrar a área, tá? Não precisava resolver esse limite, senão de encontrar uma função nova, que eu vou explicar que função é essa, e calcular essa função, que eu vou representar F maiúscula, tá? E calcular essa função nesses limites. Primeiro nesse limite superior, tá? Em B,
Acho que é importante, vou colocar de outra cor esse aqui. Tá em B. Tá? E esse aqui de outra cor também. Vamos colocar laranja, então aqui. Esse F. Tá? Então esse aqui em B. E tá? E essa mesma função agora em A. Bastava calcular isso, né? Se em vez de calcular esse limite, que é muito difícil, Newton e Leibniz fizeram um descobrimento muito importante, uma dedução muito importante, que para resolver esse problema de área, bastava conhecer uma função. Ainda não sei qual é essa função, eu vou comentar daqui a pouco. Essa função mágica, vamos dizer, né? Que se eu calcular essa função nesse extremo superior e depois calcular essa função no extremo inferior, e se eu restar ela nessa ordem, tá? É importante a ordem, tá? É o valor da função primeiro no extremo superior, depois no extremo inferior. Esse resultado, essa resta, daria exatamente ao valor desse limite. Se fizeram testes, tudo, né? E deu certo. Funciona. Então, esse foi uma grande dedução, tá? De Newton e Leibniz. Tá? Porque, do contrário, se não tivesse isso, a gente teria que, né? Teria um grande problema de encontrar áreas. Porque esse problema é bastante sério, né? Resolver limite, não? De somatória é bastante sério. É complicado, é complexo. Agora sim, eu vou falar desse F. Quem é esse F mágico, né, que estou falando para vocês? O que tem a ver com esse Fzinho que está dentro desse integral, ou com esse F? Que tem a ver? Tem alguma coisa a ver? Será que é ele mesmo? Esse Fzão que eu coloquei, será que é ele mesmo? Não é ele mesmo. Em geral, não é ele mesmo. Tá? Quem é? Então, esse F, essa função nova F, é uma função tal que ao derivar essa função, precisa me dar esse Fzinho. Essa é a única propriedade. Tá certo? Então eu poderia colocar tal que, acho que eu poderia colocar o contrário isto daqui, né? Dizer que para resolver essa integral, basta calcular isto. Então eu vou substituir. Este também se denomina o teorema fundamental do cálculo. E um dos teoremas mais importantes do cálculo, né? Então, é isso. Em tal, aqui, né? É dizer que essa integral vai ser igual a isso, tal que esse Fzão não pode ser qualquer coisa, senão é uma função tal que ao derivar ela, claro, em relação a x, precisa me dar esta daqui, esta função cujo gráfico passa por cima dessa área. Tá certo? Tá? Eu não estou dizendo que este daqui é a derivada desta. Pelo contrário, esta função é tal que ao derivar esta eu preciso encontrar esta. É todo o contrário. Tá? Em outras palavras, esse fx na verdade é a antiderivada. O oposto de derivar, antiderivada de fzinho, de fx, que está, né, aqui, ou que está aqui, que é a mesma coisa, né? Tá certo? Antiderivado, oposto. Que significa isso? Que esta daqui, né, eu não vou encontrar derivando esta, pelo contrário, eu preciso derivar esta, é uma função que ao derivar vai dar o fzinho, tá? É isso, tem que pensar um pouco ainda se você não entendeu de primeira o que significa isso de antiderivado, tá? Mas a questão é que esse fzão não é qualquer função. Esse fzão é uma função nova, tal que ao derivar esse fzão precisa me dar isso, tá? Muito bem. Claro, se esse fzão fosse somente a derivada desta, né, então aqui eu colocaria, né, simplesmente f', né? Mas não é. Pelo contrário,
é antederivada, ok? Muito bem, pessoal. Então, isso seria uma apresentação geral e a gente vai a um caso particular para que se entenda melhor esse assunto. Muito bem, pessoal. Vamos com um problema já em particular, né? Um problema prático para ver em que consiste isso de integral definida, né? Que inicialmente apresentei como um limite, mas depois eu mostrei que dois senhores demonstraram que tem uma forma fácil, entre aspas, tá? Por enquanto é fácil, de resolver essa integral definida, tá? É fácil no sentido de que a fórmula é fácil. O problema é que nem sempre é fácil encontrar esse fzão. E encontrar esse fzão é todo um capítulo, tá? Porque existem muitas técnicas, porque não é tão direto assim. Que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também, tá? E nas próximas aulas também falaremos mais sobre isso. Ok, então vamos imaginar que nós temos uma função clássica simples, y igual a x. E vamos supor que nós queremos calcular essa área debaixo, dessa curva. Você sabe que a função y igual a x, seu gráfico é uma linha, é uma reta que biseca o primeiro quadrante e o terceiro quadrante, passa pela metade, e passa pela origem. Então queremos encontrar essa área. E isso é importante até porque isso seria um paralelogramo. E você poderia usar geometria para poder encontrar essa área usando os seus conhecimentos de ensino médio e verificar que usando o nosso método a gente vai encontrar o mesmo resultado. Olha aqui, por exemplo. Em um paralelogramo, a área se calcula assim, seria soma os lados paralelos, nesse lado paralelo seriam este e este paralelos. Então, estou somando errado aqui. Esse 1 e 3 não é. Apesar que seria, Vamos lá, vamos ver. Quanto seria todo esse comprimento? Esse aqui seria também 3, uma coincidência nesse caso, é 3, porque olha, se x vale 3, o y, ou a função vale 3, e tudo isso é o valor da função em 3. E esse aqui também vale 1, tá? Eu estou fazendo isso para poder usar geometria. Então, esse lado vale 1 e esse lado vale 3. Agora sim, 1 mais 3 e divido, Seria a soma dos lados paralelos dividido por 2, multiplicado pela distância desses lados paralelos. Que distância seria aqui? Você lembra que essa largura já ensinei como calcular, seria o ponto final menos o ponto inicial. Seria 2. Então, 2. Então, aqui, simplifico esse 2 com esse 2 e vai dar 4 a área. Tá certo? Então, usando geometria, a área é 4. Então, esse aí é geometria. Geometria, É 4. Legal, vamos salvar essa informação, tá? Para poder comparar. Muito bem, agora vou usar isso. Vou usar esta fórmula, Esta fórmula, esse teorema. Vamos deixar aí mesmo. Então, meu fzinho, então, nesse caso, é x, É x. Eu preciso encontrar quem? O fzão. O fzão. E o fzão, que essa função eu preciso encontrar, tá? E esse fzão não é a derivada desse, não, porque se você derivar vai dar 1, não é isso, não. Tá? É pelo contrário, é antederivada, é dizer que ao derivar esta, a esta devo derivar e devo encontrar x. Se derivando esta função devo encontrar x, ok? Isso que significa o fzão, o antederivada. Então, a que função derivo e me dá x?
Aí eu vou já chutar, né, rapidamente para ganhar tempo. Seria a função x quadrado. Então deriva a função x quadrado. Então vamos derivar essa função. Vamos derivar. Olha, se eu derivar isso aqui me vai dar 2x. E aqui me dá x. E esse 2 está sobrando. Esse 2 está sobrando. Está atrapalhando. Ah, mas esse 2 eu poderia simplificar se esse aqui estivesse dividido por 2. Agora sim, vamos dividir novamente. Divide novamente. Divide não, deriva. Então esse 2 vai para frente. Então vai ficar x elevado a 1. E ainda dividido por 2, que é esse, né, divisor novo que acrescentei. Simplifica, simplifica. E aí fica x. É exatamente o que eu queria. Tá certo? Então, significa que a antederivada de x é x quadrado sobre 2. Tá certo? Porque derivando esse f1 encontro x. Pronto. Então, esse f1, né, que preciso colocar aqui, já tenho. Fácil. Pronto. Então, agora sim eu vou encontrar essa área. Para mim, a área, né, representa, né, por esse símbolo. Né? Seria de A a B. Nesse caso, A seria 1. E B seria 3. Fx seria x, né, x. Dx será igual, então o Fzon, em que em B, mas B é 3, menos Fzon em A, mas A é 1. Então preciso calcular isto. Eu posso calcular por separado, sim, para não me complicar. Vou calcular por separado, cada um desses, tá? Então vou calcular primeiro o F3. F3, então vou substituir aqui o 3. Então seria 3 ao quadrado sobre 2, tá? Então seria 3 ao quadrado, seria 9 sobre 2, tá certo? Muito bem. Agora calculamos o F1, né? F1. Tá certo? F1 seria 1 ao quadrado sobre 2. 1 ao quadrado é 1, dividido por 2. Pronto. Já tenho. Então vou substituir aqui. F3, quanto era? 9,5. Quanto era? Aqui bem menos, né? F1, quanto é? 1,5. Se a gente fizer essa divisão, denominador igual, então simplesmente resto, não? O numerador. 9 menos 1, 8. E se a gente simplificar, o que nós temos? Nós temos justamente que essa integral vale 4. Vale 4. Tá certo, né? É dizer que essa área vale 4. E coincide com isso que você calculou usando geometria. Tá certo? Eu coloquei um exemplo simples, né? Que poderia usar uma fórmula da geometria para poder calcular a área, tá? E verifico que funciona. Então tá tudo certo. Esse teorema fundamental de cálculo funciona perfeitamente, tá? E a vantagem desse teorema fundamental do cálculo é que a diferença da geometria, ela pode resolver problemas em que este limite superior ou essa curva superior, né, seja qualquer curva, não precisa ser reto, pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser uma função assim, tá certo? Qualquer função, tá? Então essa é a vantagem, ok? Então o que importa nessa parte, né, fora de você observar que é simples, né? Isso de resolver uma integral definida é simples, desde que você saiba como calcular esse Fzon, tá? E também é importante que você entenda o que é esse Fzon. Esse Fzon é o oposto da derivada, por isso que antederivada. Mas a partir de agora a gente vai chamar de outro nome. A gente vai chamar de integral indefinida isso, tá? Então vamos nos organizar aqui e a gente já vai entrar
a esse assunto. Muito bem. Então, nós comentamos que esta notação a gente chama de integral definida, tá? Esta daqui, que você está vendo aqui. Agora vamos falar de integral indefinida, é outra coisa, né? Mas tem a ver com isso. Então vamos primeiramente usar este exemplo que nós temos, né? Tá? Então nós falamos que se eu tenho a função x, sua antederivada é x quadrado, tá certo? Mas não é única, não é. Porque se você acrescentar 1 aqui, se você derivar a essa, vai dar novamente aqui, né, vai ser derivada disto, e derivada disto nós mostramos que dá x, e derivada disto é 0. X mais 0, x. Tá, e poderia ser outra também. Se eu colocar 3, também vai ser o f desta função. Vai ser a antiderivada desta função. Se eu colocar 100, também vai ser a antiderivada dessa função. Significa que uma função não tem somente uma antederivada. Tem uma família de antiderivadas. Tá certo? Né? A primeira seria isso, né? A segunda é quando eu posso colocar 1. A terceira poderia ser quando eu coloco 3. Ou pode ser negativo até. Ou posso adicionar um menos π. Claro, desde que este de aqui seja constante, porque ao derivar essa constante se anula. E não vai aparecer aqui. Então, a antederivada geral será isto. Tá? É isto que nós chamamos de antederivada geral. Antederivada geral. Ok? Mas também há essa mesma expressão que a gente chama, né, a integral indefinida. Integral indefinida. Tá? Então, quando alguém perguntar para vocês o que é uma integral indefinida, você pode responder que é a antiderivada geral. Tá? Então, como coloco uma antiderivada geral, tem a parte principal, né, que justamente o que vai produzir, que a derivar essa, necessariamente tem que produzir esta, e adiciono uma constante. Esse C significa constante. E coloco simplesmente C para indicar que pode ser qualquer número. Não vou colocar 10. Se eu colocar 10, então vai se entender que somente 10 vai aí, né? Então coloco um C para se entender que pode ir qualquer número constante aqui. Então essa é a antiderivada geral, mais geral possível desse x. Não tem outra. Agora sim, essa aqui é a forma antiderivada mais geral. Muito bem. E como nós simbolizamos isso? Tá? Você lembra que para derivar, por exemplo, se a derivada desta função simbolizamos desta forma, aí fica bem evidente, né, que esta é a derivada desta, né? Derivada. Tá certo? Derivada. E aqui não fica porque alguém poderia dizer que esse fz é outra função e não tem nada a ver com fx. Podia pensar, não tem nada a ver. Então, para isso, para que não fique ambíguo, né, essa notação e não crie nenhuma confusão, foi necessário introduzir uma notação. E para isso, se copiou esse símbolo. Então, o símbolo da integral indefinida vai ser igualzinho a essa. Igual. A única diferença é que não vai ir esse limite de integração. Não vai. Tá? E a função é de quem? Essa antiderivada dessa função, né? Então, coloco esta daí e fecho com dx. Também trabalham juntos, né? Vou colocar até de outra cor isso. Tá? Trabalham juntos. Esse é o símbolo. Então, se você não coloca o limite de integração, é uma integral indefinida. Se você coloca os limites,
Então é uma integral definida. E para que serve integral definida? Para calcular áreas. O que representa a área debaixo de curva, né? Nós já falamos isso, né? Tem uma curva, então a integral definida, né? Me indica essa área, né? Essa aqui é a função, né? Essa área, né? Entre A e B. Esse, tá certo? Essa é a integral definida, tá? Para você entender a diferença. Integral definida. É dizer, os símbolos são parecidos, então você pode acabar se confundindo. Ok? Então é isso. Então este aqui vai ser um número, tá? Não vai ser função. O resultado dessa integral definida vai ser um número, porque vai ser a área. Ok? Porém, o resultado da integral indefinida vai ser uma função. Qual vai ser? Essa daqui. Por exemplo, já, né? Coloco aqui. Exemplo, né? Exemplo. Integral então dessa função que é x, né? Então coloco, né, de outra cor aqui para você diferenciar, tá? Este símbolo indica integral indefinida, tá? Esse par, né? De quem? Do que está aqui dentro, né? De x. Então vai ser igual a quê? A esta função justamente, x quadrado, né, sobre 2 mais c. Ok? Então isso, tá vendo? Olha, o resultado de uma integral indefinida é uma função. E você lembra, anteriormente já não resolvemos, vamos apagar isso daqui. Você lembra, né, a integral definida, né, que nós calculamos. Acabamos de calcular, né, que era aqui x, e aqui começava 1 e terminava em 3. Qual era o resultado? Era 4, né? Você lembra? Acabamos de fazer isso. E você vê a diferença, né? Então não deve confundir. Esta daqui é uma integral definida. Indica a área. O resultado é o número, 4. E uma integral indefinida simplesmente não calcula a área, nada disso. O que está querendo simplesmente é encontrar antederivadas. Antederivadas. Ok? Muito bem, né? A antiderivada geral, né? Então é isso. É dizer que este daqui serve para encontrar SF1, porque SF1 é a antiderivada. Tá certo? Então no final nós queremos resolver isso. Só que para resolver isto, nós precisamos da integral indefinida. Tá? Muito bem. E existem muitas técnicas para resolver a integral indefinida. Ok? Eu vou apresentar rapidamente, né? Não vou gastar muito tempo. Já a primeira técnica é mais simples e com isso eu acredito que vocês já podem ir, né, resolvendo alguns exercícios, tá? Muito bem. Qual seria, né? Regras de integral indefinida, né? Vamos começar pelo menos com uma regra. Regras de integral indefinida. Ou também regras de integração, também se pode dizer. Indefinida. Tá? Eu vou começar com esse daqui. Então, imagina que eu tenho, né, integral indefinida de x elevado a n. Essa é a regra da potência, da derivada, parecida da derivada, né? Regra da potência. Você lembra que se fosse derivada seria, né, n vai para frente. Presta atenção, eu vou colocar de outra. A função é essa, tá? A função em que deve se concentrar é essa. Função potência. Então você lembra que se fosse derivada iria para frente. E aqui diminuiria uma unidade. Isso, seria essa, né? Mas aqui é o oposto da derivada. É antederivada. Então, nesse caso, o que vai acontecer, já anota essa regra, é o seguinte. Mantenho x. E em vez de restar ao expoente uma unidade, acrescento uma unidade. E em vez de multiplicar por um fator, eu vou dividir. E vou dividir por esse mesmo expoente. E claro, não posso esquecer da sua constante. Tá? Essa é a primeira regra da
né, da integral indefinida, né, a mais clássica. Com isso a gente poderia resolver alguns. Até essa, olha, você pode verificar que esta daqui satisfaz essa propriedade ou essa regra, tá? E para você praticar mais, você pode ainda fazer o seguinte: eu posso apresentar ainda esta regra: fx mais g de x, uma soma, né, de funções, né, como fazia para a derivada, né? E quero integrar essa soma de funções. Você pode fazer a mesma coisa que fazia na derivada, separar essas funções, né? Ou separar, calcular a integral indefinida por separado. Integral primeiro dessa função, separei, olha. Pode fazer isso, tá certo? Aqui calculo simplesmente a integral de f de x e aqui calculo a integral indefinida de g de x, ok? Então posso separar, né? Assim fica mais simples, né? Muito bem, um exercício para você resolver em casa e praticar, né? Mas exercício você pode achar no livro e é bom você ir praticando, né? E olhando as outras regras também que existem, né? É bom você se adiantar, né? Mas com certeza na próxima aula eu vou comentar mais. Muito bem. Imagina que você quer resolver essa integral. Ok? Essa integral. Como você resolveria? Eu falo para vocês que essa integral, se encontrar a antederivada desta função, né? Antederivada dessa função. Eu falo para vocês que você pode resolver com essas duas propriedades, é suficiente. Mas você diz, mas tá, esse aqui eu separo, né? Olha, aqui tem duas funções, separo usando essa propriedade. Tá, mas separo. E aqui eu uso a regra de potência, porque este aqui é potência. E raiz de x? Raiz de x também é função potência. Olha, raiz de x é x elevado a 1/2. Nunca se esqueça disso. Tá? Então isso também é função potência. Então você pode resolver. E depois você soma, né? Ou simplifica, se é possível simplificar. E você já está aprendendo a integrar. Ok? Integrar é mais difícil que derivar. Só vou adiantando, tá? É mais trabalhoso e em certas situações não é tão trivial, tá? Derivar a gente sempre consegue, mas integrar ou calcular a integral indefinida às vezes é bastante complexo. Ok, pessoal? Na próxima aula a gente ainda vamos continuar falando sobre integral indefinida, né? Sobre as outras regras que tem, tá certo? Como, por exemplo, a regra da função da exponencial natural. Eu vou colocar porque esse é bem simples, né? Esse daqui é simplesmente mais uma constante. Esse é da exponencial natural. A integral da exponencial natural ela é a mesma. Por que? Você pode dizer, porque quando você deriva a exponencial natural não dá ela mesma, então vai dar isto, porque a constante né, a derivada da constante se elimina. Então a derivada deste vai dar isto, tá? Também quero deixar como exercício que você derive isto, para você aprender, derive esta expressão aqui e veja que vai dar esta daqui. Derive e verifique que deve dar x elevado a n. Né? Porque se é antederivada, se este aqui é antederivada, significa que ao derivar isto, devo encontrar isto. Tá? E essa é a forma de verificar se seu resultado está bem ou não. Ok? Então, nesse exercício também pode fazer isso, né? Encontre a função aqui, né? Vai encontrar a função. Deriva esta função e você tem que encontrar isto. Se você encontrar isto, tá certo, você está em bom caminho, ou você resolveu bem. Mas se ao derivar não encontra isto, é porque você se perdeu, foi a outro lugar. Então você tem que refazer. Tá certo? Então é isso, pessoal. Vamos descansar. Até a nossa próxima aula.